Você quer interagir comigo aqui no programa? Anote o meu endereço de e-mail, reflexão@redesuper.com.br. Através desse endereço, você manda o seu pedido de oração, faz o seu comentário, manda o seu recadinho. Agora, por favor, não se esqueça, coloque o seu nome, coloque a cidade de onde você está me escrevendo. Se você está em outro país, por favor, o nome da cidade e país de onde você está me mandando o seu recado. Eu quero que você interaja comigo e para isso eu estou deixando a porta e o coração abertos para que você possa interagir, para que você tenha toda a liberdade de participar conosco aqui do programa. E eu vou dizer para você, aliás, vou fazer um compromisso com você, de que vou receber com muito carinho a sua mensagem e vou registrá-la aqui no programa. O tema para a nossa reflexão no programa de hoje tem por título A Rocha no Caminho. Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Naquele momento, ele se escondeu e ficou observando se alguém tiraria a imensa rocha do caminho. Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram uma volta pela pedra. Outros até reclamavam e falavam contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer remover a pedra dali. De repente passou um camponês com uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele colocou de lado a carga e tentou remover a pedra do seu lugar. Após muita força e suor, ele finalmente conseguiu mover a grande pedra para um lado da estrada. Voltou, pegou a sua carga de vegetais e notou que havia uma bolsa no local onde estava a pedra. Foi até ela e viu que a bolsa continha muitas moedas de ouro e um bilhete escrito pelo rei que dizia: todo obstáculo contém uma oportunidade para crescermos e melhorarmos em tudo um pouco. Eu imagino que você já conhecia essa parábola, não é verdade? Creio que sim. Ela não é nova, mas ela cabe muito bem para a nossa reflexão. Por quê? Porque no nosso dia a dia e na nossa caminhada, nós vamos encontrar muitas pedras pelo caminho. Nós vamos encontrar os obstáculos, as dificuldades, as tribulações, as lutas. E o que vamos fazer diante dessas situações? Isso é muito pessoal, é individual. Algumas pessoas, creio eu, não diferente desta metáfora, vão passar, vão reclamar, vão lamentar, vão xingar, vão blasfemar, vão cobrar de muitos a responsabilidade por aquela situação, mas não vão se apresentar como parte da solução. É assim. Muitas vezes as pessoas agem assim. Algumas só sabem reclamar, só sabem falar mal, só sabem desvalorizar. Mas tem aquelas que, mesmo naquelas situações aparentemente inúteis, naquelas situações aparentemente insignificantes, elas conseguem perceber que dali podem extrair alguma coisa de bom. E quem sabe até mesmo, sem perceber que podem extrair alguma coisa de bom, elas fazem, elas agem e ao agir, elas são surpreendidas com uma resposta positiva, como no caso dessa metáfora, como no caso dessa parábola. Lá estava a pedra colocada pelo rei e ele observava as pessoas que passavam. A maioria reclamava da pedra do caminho. A maioria até cobrava: por que é que o rei não cuida das nossas estradas? Mas de repente vem um, percebe a mesma pedra e tem uma atitude diferente. Ele para, remove a pedra e, para a surpresa dele, debaixo de onde estava a pedra havia uma bolsa com muitas moedas de ouro. E aquela foi a sua recompensa.
Essa parábola está nos mostrando algo maravilhoso e ao mesmo tempo muito simples. Pode ser que na dificuldade, na tribulação, na pedra ou nas pedras que você encontra pelo caminho, é que está a resposta para aquilo que você tem buscado, quem sabe, por tantos anos, por tanto tempo. E às vezes está ali, bem debaixo dos seus olhos, bem debaixo dos seus pés. Mas ao invés de olhar para o problema e ver uma solução, você olha para a solução e vê um problema. Isso acontece com muitos de nós. Algumas pessoas ficam reclamando com Deus que Deus não lhes dá oportunidade, sem se perceber que Deus já deu várias e várias oportunidades. Só que a pessoa ignorou as oportunidades, ou quando olhou para a oportunidade e a viu de uma forma diferente, num primeiro momento era uma dificuldade que estava colocada diante dela e por causa da dificuldade ela desistiu, ela voltou atrás. Mas era exatamente naquela dificuldade que estava escondida a grande oportunidade da sua vida. Alguém já disse que alguns olham para a oportunidade e só veem dificuldade. Outros olham para a dificuldade e só veem a oportunidade. E é verdade. Quando você sabe valorizar aquilo que Deus te dá de oportunidade, ainda que num primeiro momento pareça uma coisa desagradável, uma coisa sem sentido até, busque olhar para o que está colocado diante de você com os olhos da fé, com os olhos do otimista, daqueles que conseguem perceber que, embora haja dificuldades, embora sejam muitas as lutas, as tribulações, a despeito de tudo isso, eles conseguem avançar e conseguem superar. E depois de superar, eles vão poder tomar nas mãos o resultado da perseverança. E se há uma coisa que eu e você precisamos todos os dias, é de perseverança. Perseverar na busca da realização do nosso sonho. E quem é que não tem um sonho? Eu tenho certeza de que cada pessoa que me assiste agora, ainda que já tenha vivido muito e já tenha realizado muito, essa pessoa sonha em realizar mais. E você pode observar na história. Observe entre os seus amigos, as pessoas que você conhece e que são bem-sucedidas naquilo que fazem. Procure conhecer o histórico dessas pessoas. Você vai descobrir que na história delas, que no passado delas, existem muitos momentos de derrotas. Existem muitos momentos de fracassos. Eu até costumo dizer que o sucesso tem como base o fracasso. Por quê? Porque é superando o fracasso, é aprendendo a enfrentar as adversidades que eu vou poder conquistar o meu espaço, conquistar o meu lugar. Mas se eu desistir, na primeira dificuldade que surgir diante de mim, sabe onde eu vou chegar? A lugar algum. E alguns, infelizmente, vão passar pela vida, vão chegar à velhice, rabugentos, rancorosos, mal agradecidos, lamentando, culpando a Deus por tudo, culpando as pessoas por tudo, mas quando a oportunidade apareceu diante destas pessoas, elas não agarraram. Por quê? Porque elas viram algum tipo de dificuldade. Eu costumo às vezes usar essa expressão. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, mas não é fácil, né? Eu digo, olha, se fosse fácil, qualquer um faria. O sabor da conquista está exatamente, às vezes, na dificuldade de se conquistar. O sabor da vitória está exatamente na disposição para a luta.
Nós conhecemos a história do rei Davi, quando ele enfrentou aquele gigante. Ninguém queria enfrentar o gigante. Ele era grande. As pessoas só viam o tamanho do problema. Elas não viam a possibilidade de ter o nome delas eternizado nas Escrituras como aquela pessoa que teve a coragem de enfrentar o gigante e de vencê-lo. Davi, quando olhou para o gigante, ele não viu o problema, ele viu a solução. Era a solução para a sua vida. E Davi estava acostumado, estava habituado a usar um estilingue, a usar uma funda. E ele sabia muito bem manejar aquela arma, ainda que primitiva, mas ele sabia. E o que é que ele fez? Quando ele olhou para o gigante, eu creio que no coração de Davi, ele disse assim: eu não posso errar esse homem. Ele é grande demais para eu errá-lo. Os outros olhavam e viam um problema. Davi olhava e via uma solução. Ou seja, o que era medo para os outros, que era o tamanho do gigante, para Davi era a solução. Ele disse: olha, ele é tão grande que eu não posso errá-lo, não tem como errá-lo. E assim foi. Você conhece o episódio. E Davi venceu aquele gigante. Mas sabe por que é que ele venceu? Principalmente por causa da intrepidez do seu espírito. Ele disse para o gigante: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tem afrontado. Se na sua vida, todas as dificuldades que você tiver que enfrentar, você, antes de enfrentar, reconhecer que, do ponto de vista humano, pode ser impossível que você vença, mas que com a ajuda de Deus não há obstáculo e não há problema que você não possa superar. Se você crer assim, você pode, antes de enfrentar a luta, a dificuldade, o problema, antes de remover a pedra, orar e dizer a Deus exatamente isso: Deus, eu sei que eu, do ponto de vista humano, sou incapaz. Aos olhos dos outros, eu sou incapaz. Mas com a ajuda do Senhor, eu posso fazer muito mais do que isso. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por este programa e obrigado pela palavra de reflexão. Obrigado pela palavra de ânimo que o Senhor traz ao nosso coração. Oro por aqueles que estão atribulados, por aqueles que neste momento estão olhando à sua frente, estão vendo tantos problemas, tantos gigantes, tantas pedras e dizendo que não vão conseguir superar, não vão conseguir passar esse momento atribulado. Que o Senhor possa abrir os olhos de cada um para que vejam todas as possibilidades. Que o Senhor abençoe e ilumine o entendimento e a mente de cada um, para que possam, como bons estrategistas, superar todos estes obstáculos e alcançar o objetivo da sua caminhada. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, te agradecendo por tudo. No precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.